Olá, bom dia. Oi, Érica, tudo bom? Andréia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vida Lu, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou a Grazi, sou uma alcoolista. Estou em recuperação, me trato há mais de 14 anos, sou voluntária da Associação Alcoolismo Feminino, uma das fundadoras, junto com a Denise Cabral e a Cláudia Leiria, e hoje estou presidente da associação. Hoje, para quem ainda não sabe, é o Dia Mundial de Luta pelo fim da violência contra meninas, mulheres e meninas. E a nossa associação, nós precisamos falar sobre isso. A nossa associação, ela contribui como uma associação da sociedade, né? Não governamental. A gente contribui para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, muito focadas no Objetivo de Desenvolvimento 3, que é Saúde e Bem-Estar, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é o empoderamento de mulheres e meninas. Então, hoje, é muito importante que a gente fale sobre isso, nesse dia tão... Esse dia precisa ser, né, precisa reverberar por todos os dias do ano, em cada mulher, né? Eu quero agradecer de antemão, né, a todas as voluntárias da nossa associação. Quero agradecer a CODIM, que é a Coordenadoria de Direitos das Mulheres de Niterói, que é a minha cidade, no estado do Rio de Janeiro, que apoiou, divulgou fortemente essa live. Muito obrigada, Fernanda Sixel, que é a coordenadora, e a toda a equipe da CODIM. Quero dedicar, né, essa live não só a todas as mulheres da nossa associação, as mulheres alcoolistas, né? Nós temos uma doença, nós não somos vagabundas, nós não somos mulheres sem caráter, nós temos uma doença, e eu gosto sempre de reforçar isso aqui a cada live, né? Quero dedicar também às minhas filhas, a Carolina e a Marcela, que são duas feministas que me ensinam muito. Quero dedicar à minha neta, Sofia, né? Que o mundo seja melhor para ela, né? É por isso que a gente luta também, né? Para que mulheres não sejam mortas simplesmente por serem mulheres. Isso é muito importante. Então, eu venho aqui, né, a princípio, falar para vocês qual é a relação entre a dependência química, o alcoolismo e as violências, né, contra mulheres e meninas. Existem muitos estudos sobre violências contra mulheres, e ainda bem que existem, né? Então, vou trazer aqui algumas informações que eu estudei, que eu anotei, que eu acho importante a gente falar. Até julho desse ano, né, foram 31 mil denúncias de violências contra mulheres no Brasil. Eu estou falando de Brasil, né? De março de 2020 até dezembro de 2021, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021, foram 2.451 feminicídios, mulheres mortas simplesmente por serem mulheres, né? 100.398 estupros e estupro de vulnerável, de vítimas do gênero, do sexo feminino, né? Sendo mulheres. A violência contra mulheres e meninas segue como um dos principais obstáculos do empoderamento feminino. Em 2021, uma mulher
uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil a cada 7 minutos. 66% dessas mulheres eram mulheres pretas. Por isso também, amanhã sábado, às 11 horas da manhã, a gente vai trazer aqui no nosso perfil uma live com 2 mulheres pretas potentes, a Ana dos Anjos e a Carla Cerqueira, convidadas da nossa associação, né, especialistas no tema, né, e mulheres pretas, então elas têm esse lugar de fala para falar também sobre violência contra mulheres pretas e a dependência de álcool e de outras drogas. Elas são a maioria das vítimas, né, porque existe a questão da desigualdade social no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, hoje a gente vem falando de Brasil e a desigualdade social ainda, né, acomete a maioria da população preta no país, né? Então todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos. Eu comecei a falar sobre esse tema tão importante, né? E aí, pegando carona, né, sobre a questão da mulher preta, rapidamente, só para dar um spoiler do que as meninas vão falar amanhã. E aí, entrando no tema do alcoolismo, né, as mulheres pretas são 5 vezes, além de sofrerem mais com a violência, elas são 5 vezes mais propensas a relatarem sintomas de alcoolismo e 3 vezes mais propensas a relatarem questões sobre lesões, discussões e problemas legais relacionadas ao álcool, né, do que as outras mulheres, as mulheres brancas. Com relação... Oi, Paloma, seja bem-vinda, sejam bem-vindas, gente. Com relação à violência, né, violência de gênero, violência contra mulheres e meninas, existem pouquíssimas pesquisas e a nossa associação vem falando sobre isso e vai continuar falando sobre isso, né? A relação que existe entre as violências e o consumo de álcool, né? É importante deixar claro aqui, né, que o abusador, ele é sempre abusador e ele é sempre o culpado pela violência, né? Não é porque a mulher estava alcoolizada que ela é culpada pela violência que sofreu. Isso é muito importante falar, porque muitas mulheres que chegam à nossa associação, elas sofreram ou ainda sofrem violências, né? E muitas vezes elas falam pra gente, mas eu estava alcoolizada, eu estava bêbada, né? A culpa foi minha, porque eu bebi, né? E muitas ainda se sentem culpadas, né? E a gente não é culpada por sofrer uma violência, né? Nem estando careta, muito menos estando alcoolizada. Porque alcoolizada nós não temos consciência, nós não temos domínio próprio, nós não somos capazes de discernir e de decidir pelas nossas ações. Então, quando uma mulher está alcoolizada, ela precisa de proteção, de outras mulheres, né? Elas precisam de proteção pelos próprios homens que estão ali, não serem abusadas, né? A gente aprendeu isso aqui, isso passou num programa conhecido aí de televisão, e a gente pegou essa frase pra gente, né? Se uma mulher diz não, é não. Se uma mulher alcoolizada diz sim, é não também, né? E isso precisa ficar muito claro e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? Nós mulheres ainda somos machistas, né? A gente cresceu e foi educada numa sociedade estruturalmente machista, patriarcal. Então nós temos muito, né? Muitas mulheres ainda olham para outra e falam, lá, tá bêbada, né? É uma vagabunda, é isso, é aquilo. Ainda existe essa competição, né? Essa coisa que nos ensinaram de que mulher tem que brigar com... E não, né? A gente precisa se ajudar. A gente precisa cada vez mais cuidar umas das outras. Podemos não ter
as mesmas opiniões, né? E não teremos, mas nós somos mulheres e todas nós somos vítimas, né, de alguma forma dessa sociedade, né? Existem 5 tipos de abuso, né? O abuso físico e sexual, que é o que eu vou trazer para vocês aqui com relação à dependência química e ao consumo de álcool, não necessariamente à dependência química, mas ao consumo de álcool. Mas existem também, né, as violências psicológica, moral e patrimonial ou financeira, né? E é importante, né, quando a gente fala assim, mas eu sou feminista, né? Feminista é a mulher que luta por respeito. Feminista é a mulher que luta por igualdade, né? Feminista é a mulher que ajuda outra mulher, né? Isso é tão importante, sabe? Que a gente tenha esse apoio entre nós, né? E falando do consumo, voltando para a questão, né, do consumo de álcool e não necessariamente da dependência química, né, porque muitas mulheres são abusadas e não necessariamente são dependentes químicas ou de álcool e de outras drogas, porque álcool é droga, né, mas falando em parênteses, álcool é droga e é a droga que mais mata no mundo, independente de ser a pessoa ser dependente novamente, mas o álcool, o consumo de álcool, ele mata, né? Não há consumo seguro, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, não há consumo seguro. Então, o álcool mata por acidentes de trânsito, o álcool mata por feminicídio, né? O álcool mata por doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças do fígado, doenças, câncer, vários tipos de câncer, como câncer de mama, né? Ele é responsável e contribui para vários tipos para a maioria das doenças crônicas não transmissíveis do mundo, né? Eu gosto muito de falar, né, gente? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, então é um tema para mim que mexe muito com as minhas emoções, porque é difícil ser mulher no mundo e é difícil ser mulher no Brasil e é difícil ser mulher alcoolista no mundo, né? É muito difícil, né? Porque nós somos o tempo todo julgadas, criticadas, acusadas. Muitas mulheres ainda não conseguem pedir ajuda por medo ou por vergonha de estarem doentes, né? Isso é muito triste, né? Por isso que a gente sai do anonimato, por isso que a gente fala sobre a dependência química, sobre a nossa doença sem vergonha, sem julgamento, sem preconceitos, né? Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, né? E também quero agradecer à ABEAD, esse livro aqui, Mulheres e Dependência Química, um livro que foi organizado pela doutora Alessandra Dil, presidente da ABEAD, pelo psicólogo Rogério Bosso, também da ABEAD, pela Sandra Pillow, também da ABEAD. Nós também fazemos parte da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas. Nós escrevemos um capítulo desse livro a convite da doutora Alessandra, falando, né, da nossa associação, do nosso trabalho, né? Para quem está aí e não conhece, a gente não é só um perfil no Instagram, a gente é uma associação que acolhe mulheres no Brasil todo, né? Nosso trabalho é todo virtual, com alguns encontros presenciais mensais em São Paulo, no Rio, e em Belo Horizonte e em Porto Alegre, mas de forma geral o nosso trabalho alcança todo o Brasil, né? Até brasileiras fora do Brasil, brasileiras residentes na Europa, né? Já acolhemos uma mulher de Angola e temos muito orgulho, né, de estarmos chegando a outros países, a outras nacionalidades, né? Isso me deixa cada dia mais feliz. Bom dia, gente, bom dia, sejam todas... Tô vendo aí o pessoal, Gléria, Eugênia, a Isa, tanta gente chegando da nossa associação, né? Ângela, seja bem-vinda. Jaque, Cris, que bom vocês estarem aqui, que bom. Mas voltando aqui, né? Tem um capítulo nesse livro, é um livro muito técnico, mas que eu sugiro, né, que todas as profissionais, os profissionais leiam, porque aqui é como a gente fala, a Bíblia da dependência química em mulheres. E nesse livro tem um capítulo que foi escrito, o capítulo 14, que foi escrito pela doutora Renata Cruz,
de Azevedo, de Campinas, é uma psiquiatra. Otávio do Prado Alabarze e Maria Tereza Ferreira Cortes, sobre essa relação entre a dependência química e as violências, tá? É incrível como as violências, elas são mais relacionadas, né? Quando as poucas pesquisas que existem no mundo, elas mostram que normalmente, quando uma mulher é violentada, é abusada, sexualmente falando, 50% dos casos, essa mulher estava alcoolizada. Ah, mas é culpa dela? De novo, não, né? Mas existe uma relação entre o consumo de álcool, né? A facilitação do abuso, a facilitação da violência pelo consumo principalmente de álcool, ou o álcool sendo um veículo, né? Muitas pessoas aqui sabem, conhecem o Boa Noite Cinderela, né? Que muitas mulheres, inclusive a minha filha, né? E ela provavelmente ingeriu uma bebida com Boa Noite Cinderela. Ela acordou, ainda bem, ela não foi violentada, né? Por isso eu até estou expondo a minha filha, mas ela acordou numa festa de manhã sem saber por que ela dormiu. Então ela acredita que ela tenha consumido alguma bebida onde tenham colocado um Boa Noite Cinderela. Quantas mulheres foram vítimas de agressão sexual porque tomaram uma bebida de algum copo, de alguma pessoa até conhecida que tinha ali o Boa Noite, o famoso Boa Noite Cinderela, né? O conhecido Boa Noite Cinderela. Então, não necessariamente ela estava alcoolizada a ponto de não discernir, mas ela pode ter sido induzida através de uma outra droga que tenha sido colocada em sua bebida, né? Então isso é muito importante, gente, é muito importante a gente estar sempre atenta, a gente estar ajudando, a gente estar do lado das nossas amigas, né? Olha, aí a Denise já falaram, ó, a Armida colocou aqui, ó, já botaram no meu copo. A D, né, que é uma das fundadoras da nossa associação, já colocou aqui, ó, fui vítima do Boa Noite Cinderela, tá vendo? Isso é muito, muito comum, né? Voltando ao tema, existem pouquíssimas pesquisas no mundo sobre isso, mas todas as pesquisas, absolutamente todas as pesquisas sobre o consumo de substâncias químicas e violências, né, todas elas mostram que existe uma relação extremamente significativa, em torno, como eu já falei, de 50%, tá? Então eu vou trazer para você aqui alguns números. Eu peço que vocês comecem a colocar as perguntas, dúvidas, para que eu possa tentar responder. Pode ser que eu não saiba responder alguma, mas depois a gente conversa no direct, enfim. Fiquem à vontade para perguntar. Eu acredito que... Eu fiquei pensando, né? Ontem foi Copa do Mundo, foi Jogo do Brasil pela Copa do Mundo. E aí nós fizemos até assistimos o jogo juntas, né? Pelo Zoom. Mas muitas mulheres ontem provavelmente beberam demais, né? Não necessariamente são dependentes, mas fizeram consumo abusivo, nocivo de álcool. E muitas mulheres ontem, né, foram vítimas de violências, como eu falei aqui, né, a cada 7 minutos no Brasil, 7 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual, né, de feminicídio, na verdade, né? Então imagina ontem, no Jogo do Brasil, quantas mulheres alcoolizadas não sofreram violência sexual ou violência física e quantas não morreram. Se uma a cada 7 minutos, gente, faz a conta aí, me ajuda. Quantas mulheres morreram ontem? Quantas mulheres estão morrendo agora? Só por serem mulheres, né? E quantas mulheres são mortas estando alcoolizadas, né? Simplesmente por serem mulheres e por terem bebido, consumido álcool, né? São muitas, né?
Existe um pessoal da BEAD que está agora lá num congresso em Lisboa, e eles estavam mostrando no grupo da BEAD que um dos temas desse congresso é como a indústria como a indústria de bebidas alcoólicas, né, o marketing das indústrias de bebidas alcoólicas vem focando no 8 de março, Dia Mundial da Mulher, Dia Internacional da Mulher, como eles pegam essa data tão significativa para a gente e transformam numa comunicação para que as mulheres bebam mais. Quanto mais o marketing é o seguinte: olha, você vai se tornar uma mulher empoderada se você beber tanto ou mais do que os homens, né? Você pode beber, você é uma mulher empoderada, bebe lá, isso vai te tornar uma mulher empoderada, isso vai te tornar uma mulher igual aos homens, né? E isso é uma grande mentira, né? É um marketing, né, das indústrias de bebidas alcoólicas que não mede esforços para continuar matando pessoas. Cada vez que você vai para o Instagram com um copo de uma bebida, você está fazendo uma propaganda gratuita para uma indústria que mata. Eu acho que isso também é importante falar aqui, né? Então, prestem atenção, familiares que estão assistindo, né? Mulheres que são dependentes já, ou mulheres que estão fazendo consumo abusivo, profissionais, né, que estão aqui assistindo, não façam propaganda de bebida, não tirem fotos com um copo de bebida na mão. Isso é propaganda gratuita para uma indústria arquibilhardária que mata, que é a indústria de bebidas alcoólicas, que tem equipe, né, de profissionais, tanto da publicidade, né, profissionais da psicologia também. Eles contratam, eles têm uma equipe de psicólogos, né, para justamente ajudar a fazer essa comunicação que vai te convencer de que o álcool faz bem e de que o álcool vai te empoderar, né? Isso é uma mentira, né? Eu tô aqui acompanhando, falando e acompanhando, né? Todo mundo que tá aqui, né? Muitas ainda sofrem, infelizmente. Gabi, oi, Ailana, Tati, querida. A Gabi, ó, aproximadamente 8 mulheres a cada hora, exatamente entre 7 e 8. Oi, Shell, tudo bom? Olha, a Nani colocou aqui: Grazi, a filha de uma amiga alcoolizada, sofreu a violência física e resultou em deslocamento de osso do pé. Isso acontece demais, né? Eu fui vítima, né, de violência, então é importante falar isso aqui. Que bom que a Nani comentou, né? Obrigada, Nani, pelo comentário, né? É importante falar, gente. Vou contar a minha história, né? Eu namorava, eu alcoolizada ainda, né? Namorava uma pessoa, um cara, e a gente foi numa roda de samba. Eu sempre gostei muito, gosto ainda de roda de samba, né? E a gente foi numa roda de samba, eu bebi muito, ele bebeu muito também. E quando a gente estava voltando dessa roda de samba, não sei por que a gente começou a brigar, porque alcoolizada a gente briga por qualquer coisa. Pelo menos eu brigava por qualquer coisa, né? E a gente voltando dessa roda de samba, era uma estrada, né? A gente começou a brigar e ele começou a me espancar, ele começou a me dar soco na cabeça, muito soco no rosto, porque como ele estava dirigindo, ele batia, né? Principalmente no meu rosto. E eu tentei me defender, consegui arranhar o rosto dele me defendendo, tentei pular do carro andando várias vezes, porque eu já estava muito machucada, né? E quando chegou, era uma reta, uma estrada reta, assim, então era difícil, o carro estava correndo. Quando chegou num cruzamento, ele freou, né, no cruzamento, e eu consegui fugir. Eu estava perto da minha casa, eu fui andando em direção à minha casa nessa estrada e eu desmaiei no meio da rua. Desmaiei, né? Era noite, madrugada, né? E aí eu desmaiei até perto de uma igreja, assim, né? Quase na entrada do meu bairro, assim. E aí essa pessoa foi até minha casa,
né? E tocou a campainha, minha família veio, primeiro veio meu irmão, enfim, veio a família toda, meu pai, minha mãe, porque eu não tinha voltado para casa, eles estavam preocupados, né? E aí veio meu pai, minha mãe, minha filha mais nova e meu irmão. E esse cara ainda foi falar que eu tinha agredido, né? E aí meu irmão saiu com o carro, foi me procurar e me achou desmaiada no meio da rua, me levou para casa. E eu cheguei em casa, minhas filhas me viram, né? Meu rosto sangrando, machucada, chorando, né? A minha filha, no caso, né? A minha família ficou muito assustada, minha filha ali chorando. Naquele dia eu jurei que eu nunca mais ia beber na minha vida, né? Cheguei em casa, me entupi de calmante, né? Eu não sei se vocês sabem também, os calmantes, né? E os remédios para emagrecer são as duas drogas que as mulheres mais consomem, que consomem mais do que os homens no Brasil, né? São duas drogas super perigosas para nós mulheres. Muitas mulheres misturam álcool com calmantes, que era o meu caso, e isso é um perigo, né? E eu fazia muito essa mistura. E aí eu cheguei em casa, me enchi de calmante, desmaiei. No dia seguinte fui fazer o exame de corpo de delito. E quando eu cheguei em casa, dei entrada, né, na Defensoria Pública da minha cidade para ser com a Lei Maria da Penha, né? Tentei, mas aqui em Niterói, na época, isso há 14 anos atrás, infelizmente as cidades do interior, a gente tem uma lei muito potente, mas a gente tem uma justiça também muito patriarcal, né? E a defensora, eu me lembro que quando eu entrei na sala, né? Isso é um detalhe assim, né? Quando eu entrei na sala, tava lá a defensora batendo papo com o juiz era amigo de um amigo do cara que me espancou, e aí ele me julgou, e julgou o cara também pela lei criminal e não pela Maria da Penha, e eu tenho na minha ficha, né, como eu fui, esqueci o termo, né, mas eu precisei ficar 2 anos no país, indo lá a cada 2 meses para assinar, porque eu tinha agredido o cara, né, mas porque o juiz era amigo do cara, do amigo, né, então assim, e eu também na época, 14 anos, não tinha a noção, as informações que eu tenho hoje, né? Conhecimento é poder, então por isso também essa live hoje, outra live amanhã para falar especificamente das violências contra as mulheres negras. A Jaque tá aqui. Oi, Jaque, saudade de você, cara. Ela falou, fui tirada do carro que dirigia e esbofetada porque ele achava que eu dirigia errado. Olha que absurdo, né? Olha onde chega isso, né? E aí, voltando, né? A minha mãe me chamou no dia seguinte e falou, olha, você vai procurar ajuda, você tá bebendo demais. Se você não procurar ajuda, eu vou te botar para fora de casa, né? Você vai sair daqui com as suas filhas. É muito sofrimento para mim, como avó, ver as minhas netas sofrendo como elas estão sofrendo. Porque você já é uma mulher adulta, mas as minhas netas são crianças, né? E eu tinha certeza que ela ia me botar para fora de casa, né? E eu fui buscar ajuda. Quer dizer, naquela semana eu ainda bebi. Eu jurei que eu não ia beber, mas eu ainda bebi de novo. Eu saí à noite. Ela ainda falou assim, minha filha, você vai maquiar esse rosto. Daqui a pouco esses hematomas vão sair. Você vai sair para beber de novo. E eu fiz exatamente o que minha mãe falou, né? O rosto melhorou, os hematomas saíram, eu me maquiei e saí de novo, né? E eu me lembro que ali eu tive um primeiro despertar, que foi... Eu adorava jogar sinuca e encher a cara, e eu tava num botequim fazendo isso, e eu peguei o copo da bebida, né, que eu tava consumindo, e eu olhei para aquele copo assim, eu falei, puta, eu tô fazendo de novo o que a minha mãe falou, né. Ali eu tive um despertar e eu fui procurar ajuda, né. Isso tem 14 anos, 3 meses e alguns dias, né, no dia 20 de novembro eu completei 14 anos e 3 meses sem consumir nada. Mas eu fui espancada estando em recuperação, né? Eu fui espancada por uma pessoa que eu me relacionei e que era companheiro de grupos de 12 passos. Ele já tinha muitos anos a mais do que eu e eu achei que aquele cara era o salvador da minha vida, né? E eu fui espancada por ele, né?
Então, assim, é isso que a gente tem que tá falando aqui, né? A questão das violências é uma questão estrutural na nossa sociedade. Mais uma vez, hoje, Dia Mundial de Luta pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A gente está aqui para reforçar a importância, né, da gente falar e levantar essa bandeira, né? A gente não permitir que comece dentro de casa, né? Que meninas e meninos sejam educados da mesma forma. A menina não tem que lavar louça enquanto o menino está jogando videogame. Ou os dois jogam videogame, ou os dois vão ajudar nas tarefas da casa. A violência começa aí, né? Essa diferenciação começa dentro de casa. Nós somos mães e nós temos a obrigação, né, de educar nossos filhos e filhas e filhos da mesma forma. Da mesma forma. Essa luta é muito nossa, mulheres e mães, né? E aí, voltando, gente, para a parte mais técnica, deixa eu ver se alguém... Bom dia, Leila. Bom dia, Dani. Ai, que bom que vocês estão aí. João, se eu não me engano, é do Anonymous, aquele aplicativo, né, que você... baixa para poder fazer aí um acompanhamento também, é mais uma alça para nos ajudar na nossa recuperação. Olha, Caron, obrigada pelo depoimento, obrigada a vocês, gente, obrigada mesmo por vocês estarem aqui. A partir de amanhã a gente vai colocar informações importantes no nosso Instagram e eu peço muito, muito que vocês, quem puder, né, compartilhe, né? Vocês não precisam compartilhar como dependentes químicas, vocês não precisam sair do anonimato, mas como mulheres, né, como homens também, né, que estão aprendendo a serem feministas. Os homens precisam olhar para a nossa causa. Os homens de bem precisam entender, poxa, eu fui educado assim, né? Os homens de forma geral, mas aqueles homens mais sensíveis, né, que ainda bem que existem, eles precisam começar a olhar para isso e falar, não, eu vou ajudar, né? Eu não vou abusar dessa mulher, eu vou ajudar. Eu tô lembrando aqui, cara, eu me lembro uma vez, eu muito bêbada. Tava numa boate que eu costumava ir, numa casa de show que eu costumava ir. E eu me lembro que eu começava a beber muito de estômago vazio, sabe? Porque eu queria estar desinchada para ir para os lugares, porque eu precisava ser magra também, que é outra coisa que a nossa sociedade impõe, né? E aí eu fui nesse lugar com o estômago vazio, comecei a beber e fiquei muito doida, muito rápido. E aí eu me lembro que um cara aqui de Niterói, né, era aqui em Niterói, eu achava ele muito gato e tal, e ele ficou me azarando, né, e eu falei, caramba, cara, o cara tá me azarando, fulano, eu não vou expor aqui, né, nem a profissão dele, porque Niterói é um ovo. Mas a gente começou a dançar, a gente começou a conversar e de uma hora para outra virou assim, eu fiquei com amnésia, eu tinha muita amnésia, sabe? E eu me lembro que ele me chamou, vambora, tá na hora de ir embora. Eu ainda na minha cabeça falei, ai que legal, o cara vai me levar para casa, olha, né, tá, quem sabe isso dá, porque eu tinha uma dependência de relacionamento também, sabe? Eu achava que a minha felicidade só seria possível se eu colocasse, se eu tivesse num relacionamento, né? Eu achava que a minha felicidade dependia do outro, né? E em recuperação aprendi que a minha felicidade depende só de mim, o controle da minha vida tá comigo, né? E eu me lembro que aí ele parou, ele falou, vamos comer alguma coisa e tal. Aí a gente parou, eu me lembro que ele comprou uma sopa e eu tava tão bêbada que eu fui tomar a sopa, ele falou, você tá se sujando, toma aqui o guardanapo, sabe? Aí me deu um guardanapo pra... Caiu o meu fone, peraí, gente. Me deu um guardanapo pra eu me limpar e eu fiquei tão sem graça. Ali naquela hora eu falei, gente, eu devo estar muito bêbada. Aí eu percebi, porque eu tava babando a sopa, sabe? E aí ele perguntou onde eu morava e tal, e aí ele me levou em casa, e aí eu falei pra ele, olha só a loucura, né? Eu falei, não, vamos pra sua casa, não sei o quê. Olha que louca, né? E ele, Grazi,
desce e vai dormir. Você tá muito bêbada, né? Vai dormir, né? E isso foi um milagre, né? Eu até hoje eu falo, cara, o dia que eu encontrar com esse cara na rua, eu tenho que agradecer a ele. Porque ia ser mais um que ia abusar, né? De mim, né? Sem eu ter noção do que eu estava fazendo, né? Porque eu só acordei na hora que eu comecei a comer e que ele chamou a atenção porque eu estava babando a sopa, né? Então eu agradeço muito. Esse foi o único cara que me protegeu, né? Que me disse que eu deveria dormir, né? Ao invés de ficar alcoolizada na rua, porque eu corria risco de ser abusada. Então eu agradeço muito a esse cara, muito mesmo. Ele é uma raridade, né? E eu espero que outros homens façam isso, protejam, né, as mulheres de serem abusadas, né, estando inconscientes, estando alcoolizadas. Eu quero trazer um dado aqui, né, e a gente vai mostrar isso, né, nos próximos dias. A gente vai trazer pesquisas do México, pesquisas dos Estados Unidos, pesquisas que foram realizadas na Espanha, alguns números do Brasil. O Brasil não tem pesquisas sobre essa relação, né, do consumo de substâncias químicas e de violências, principalmente o consumo de álcool, mas a gente vai trazer o que tem, tá aqui de novo nesse livro, no capítulo 14, que tá aqui, ó, eu tô com ele aberto aqui, né, e aí aqui diz, né, que existem pouquíssimas informações, mas, por exemplo, um artigo que foi feito nos Estados Unidos mostra que... Não, um artigo realizado na Islândia, esse não vai, a gente não vai mostrar, então anota aí que é importante saber, né? Mas um estudo realizado na Islândia mostrou que 22% das vítimas de violência doméstica relatavam o uso de álcool como estratégia para lidar com as vivências traumáticas. Então, isso também é importante, né? Muitas mulheres começam a consumir bebidas alcoólicas porque elas já foram abusadas dentro da própria família, desde criança, né? Então, várias meninas, por que é o Dia Mundial, né, pelo fim da violência contra mulheres e meninas? Porque muitas meninas são violentadas dentro da própria casa, né, desde pequenininhas. E elas começam, a dor é tão grande, os traumas da infância, eles são tão latentes, são tão dolorosos, que elas começam a beber. Existe o ciclo da vitimização. Isso já está aí no nosso Instagram. A gente fala desse ciclo da vitimização, não de se fazer de vítima, mas de ser vítima de violências e de como o uso de álcool e de outras substâncias faz com que a mulher se revitimize, seja vítima novamente, né? Sofra novamente a violência estando alcoolizada. É como se ela criasse um padrão mesmo, né? E eu vivi isso muito, assim. Eu sou uma mulher branca, eu sou privilegiada por ser uma mulher branca na sociedade em que a gente vive, e mesmo assim eu fui vítima. Então vocês imaginem as mulheres negras que vivem em vulnerabilidade social, pretas, que vivem em vulnerabilidade social. E eu sei que eu nasci numa família extremamente abusiva, né? Eu já falei algumas vezes que eu descobri que o meu avô, ele era pedófilo. Então, eu não sei, né? Eu não lembro. Eu lembro de eu sentar no colo de algumas pessoas e minha mãe, sai, Graziela, não senta no colo, não, fulano, não quero que ela... Eu lembro dela tomando conta muito de mim, né, com relação a isso. Mas eu tenho traumas por ter nascido, né, numa família machista. Eu queria jogar futebol, a gente está aí na Copa do Mundo, a Jaque deu um depoimento lindo ontem sobre isso. Eu também quis jogar futebol. E a minha família dizia que futebol era coisa de homem. Eu quis ser nadadora, eu não podia ser nadadora, apesar de eu ter jeito e ter sido incentivada pelo meu professor, mas não podia porque eu ia ficar com corpo de homem, né? E aí vão colocando a gente nessas caixinhas, dizendo que a gente tem que ser daquele jeito, e isso cria traumas na gente,
né? Então é muito importante que a gente pare para pensar em toda essa história familiar que a gente teve, né? A Jaque tá falando aqui, ó, exatamente, é uma raridade. Ah, a questão do homem proteger, é verdade. Mas é importante também que as mulheres que estão aqui já comecem a educar seus filhos. Exatamente, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Só um instantinho, gente. Ah, o nome do livro, estão perguntando aqui. Ó, o livro chama Mulheres e Dependência Química, tá? É dessa editora CRV. Então, no site da editora vocês conseguem comprar. Não sei se está à venda no site da BEAD, mas nessa editora vocês conseguem comprar, tá bom? E tem um capítulo aqui, que é um capítulo, se não me engano, é o 13. Olha só que bonitinho, gente. O capítulo 13, ó, o papel dos movimentos sociais e dos grupos de mútua ajuda na recuperação. Esse aqui é um case da nossa associação, olha lá, ó, do coletivo Alcoolismo Feminino. Aí aqui quem escreveu fui eu e a Cláudia, acho que é isso que eu não estou enxergando direito. E aí aqui tem eu falando um pouquinho da história da nossa associação e depois a Cláudia trazendo um caso. Olha que bonitinho, gente. Olha, tá vendo? Aqui a gente fala da nossa estrutura. Na época eram mais de 800 mulheres acolhidas, hoje já está em torno de 1.300 mulheres acolhidas pela nossa associação, né? E aí acho importante, assim, é um livro para mim de cabeceira, para quem quer entender, né, sobre a dependência química em mulheres. Essa é realmente uma bíblia, né? Acho que é o único livro hoje que trata especificamente de dependência química em mulheres. Mas voltando, né, para a questão, nem sei que horas são, peraí, gente, deixa eu ver a hora que sozinha. Ai, faltam 18 minutos. Então, quem quiser fazer perguntas, a gente já está indo para o final da nossa live, faltam 18 minutos, entre 15 e 18 minutos a gente já vai finalizar. Então, para quem não chegou, para quem está chegando agora ou para quem não acompanhou toda a live, eu sugiro que assistam novamente. Quero agradecer, né, antes de terminar, quero agradecer já a CODIM, que é a Coordenadoria de Direitos das Mulheres de Niterói, que é a minha cidade, que apoiou fortemente a nossa live. Quero agradecer a todas as nossas voluntárias, né? Essa associação é um coletivo e vai ser sempre um coletivo, né? Ela é conduzida por mulheres em recuperação, né, do alcoolismo e de outras dependências, né? E isso me deixa muito, muito, muito orgulhosa de cada uma de nós. Quero agradecer as profissionais que estão aqui, as nossas psicólogas, a Roseli, a Gléria, a Eugênia, a Tati, que são duas conselheiras, terapeutas em dependência química. E aí, né, deixa eu só trazer que isso também já tá no nosso Instagram, no nosso perfil. Existem 2 publicações já falando sobre... O tema o termo certo é agressão sexual. As pesquisas falam especificamente da agressão sexual facilitada pelas drogas. Então é ASFD. Tem um conteúdo no nosso perfil falando sobre isso e tem também um conteúdo falando em forma geral do ciclo da violência associada ou facilitada pelo consumo de substâncias químicas, principalmente o álcool, né? Então eu vou ler essa parte aqui para vocês, olha, do livro, tá? Estudos recentes têm descrito uma categoria específica de violência sexual, a agressão sexual facilitada por drogas, ASFD, referindo-se ao ato sexual praticado quando a vítima, nós somos vítimas, sempre vítimas, mesmo estando alcoolizadas, principalmente estando alcoolizadas, tá? Quando a vítima está sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, não tendo desta forma a capacidade de consentir. Então é aquilo, né?
Se uma mulher diz não, é não. Se uma mulher alcoolizada diz sim, é não também. Porque ela não tem a capacidade de consentir. Ela não tem a consciência do que ela está fazendo. Então, é muito importante essa consciência da mulher, né? Principalmente daquelas que ainda estão bebendo e que chegam à nossa associação se sentindo culpadas. Eu lembrei de uma coisa importante, quero fazer um parênteses antes da live acabar. A nossa associação, ela acolhe mulheres em sofrimento pela forma com que consomem bebidas alcoólicas. Não necessariamente ela precisa se identificar como uma dependente de álcool. Não necessariamente ela precisa se identificar como alcoolista. Nem tampouco parar de beber. Ela pode ingressar na nossa associação e continuar consumindo bebidas alcoólicas. Ela pode ingressar na nossa associação sem saber se ela está dependente ou não, para descobrir. Ela pode ingressar na nossa associação fazendo uso abusivo e talvez ela consiga, por ser apenas um uso abusivo, reduzir seu consumo. Mas ela pode realmente ainda estar dependente e a gente vai ajudá-la a olhar para a solução, a olhar para uma vida feliz sem o álcool, né? Porque a nossa sociedade também faz isso. A mulher, a gente acha que a vida só é possível se a gente beber. E não, existe uma vida feliz sem álcool, existe uma vida muito boa sem o álcool, né? E é importante também, né? Tem várias das nossas voluntárias aqui que fazem parte do acolhimento inicial, do Boas-Vindas, né? A Eugênia, a Denise, enfim. É muito importante também vocês entenderem que quando vocês forem pedir ajuda, a gente tem essa noção de que às vezes você não vai conseguir parar, de que às vezes você só quer reduzir, de que você quer consumir, continuar consumindo e acompanhar para ver se está na hora ou não de parar e tá tudo bem. A gente não vai te julgar, né? A gente não vai ter preconceito com relação à sua posição, a gente vai te acolher. E se você decidir parar de beber, ter uma vida saudável, sem o álcool, né? Saiba que muitas vezes, muitas mulheres, em torno de 80% das mulheres que pedem ajuda para pararem de beber, recaem, né? E isso faz parte do processo. Eu acho que é tão importante a gente falar isso, sabe? A gente não vai te julgar porque você recaiu, isso faz parte do processo de recuperação, né? São 80%. Vocês estão escutando o miado da minha neta, que é minha gata? Ela tá aqui miando na porta porque minha filha tá no banheiro e ela quer entrar. Então ela tá miando, não sei se vocês estão ouvindo, mas é isso. Vamos desse jeito. Ao vivo é isso. Então, 80%, voltando, né? 80% das mulheres, das pessoas em geral, que buscam tratamento, que querem parar de beber, não vão conseguir de primeira. Elas vão precisar perseverar, né? E esse acolhimento a gente fala, né? Não tem isso, recaiu, volta pro final da fila, recaiu, começa de novo. Não, né? Deixa ela entrar, isso aí, Tati, deixa ela entrar, cara. Deixa ela participar, deixa ela descobrir. A gente vai acolher e amar essa mulher do mesmo jeito, né? Deixa a gente te amar enquanto você não consegue. E é isso que a gente vai fazer na nossa associação, sabe? Então, não tem julgamento, né? Não vai ter preconceito, né? Cada vez que uma mulher na nossa associação voltar a beber, a gente vai lá ajudar. A gente vai estar do lado dela, a gente vai falar para ela: olha, vamos corrigir o que provavelmente está errado no seu processo de recuperação. Vamos olhar lá o nosso combo da recuperação, como a gente fala, né? Você está participando das reuniões? Você está participando dos grupos terapêuticos? Né? Você está fazendo terapia? Você está fazendo algum acompanhamento com uma conselheira em dependência química? Você já foi ao psiquiatra para ver se existe alguma outra comorbidade? Ou se ele pode te ajudar com alguma medicação nesse início, né, para controlar a ansiedade, né? Muitas mulheres
que são dependentes de álcool têm depressão. Isso também já é cientificamente provado, né? Então, às vezes não adianta só parar de beber, né? Só parar de beber, mas assim, não é só parar de beber, né? Precisa ir lá no psiquiatra ou na psiquiatra para ver. Nossa, então eu tenho depressão, então eu preciso tomar remédio. E tá tudo bem, porque a depressão e o alcoolismo, né, que o termo certo é transtornos por uso de álcool, e é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que tem tratamento, mas que não tem cura ainda, precisa de medicação muitas vezes. Eu sou uma alcoolista em recuperação e eu tenho depressão crônica. Então, eu tomo remédio para depressão e tá tudo bem. E no início da minha recuperação, eu tomei remédio para ansiedade, porque eu não conseguia, eu tinha muita fissura. Então, eu tomei remédio para ansiedade. Então, é importante que vocês, né, que todos que estão assistindo, entendam que precisa tratar, né? Se fosse câncer, não ia tratar. Se fosse diabetes, não ia tratar. É alcoolismo, é doença, tem que tratar, gente. Tem que tratar. E tem que tratar, como o alcoolismo é uma doença multifatorial, existem várias razões, existe a predisposição genética, mas existe todo o contexto familiar, existe o contexto da sociedade, existe um ambiente em que a pessoa um ambiente em que ela vive, né? Então, existem vários fatores. Então, como é uma doença multifatorial, o tratamento é multidisciplinar. Não é só parar de beber. Ah, mas parar de beber é importante? Muito importante. É o primeiro passo, né? Mas não é só parar de beber. É muito além disso, né? Então, eu acho que era importante sempre, né? A gente é uma associação que trata a dependência de álcool ou de outras drogas, né? É isso aí que o João falou, não basta estar em recuperação, precisa praticar a recuperação. Exatamente, não é só também parar de beber. Muitas mulheres falam, mas eu parei de beber, eu recaí. Então vamos começar? Você parou de beber, agora você vai procurar um psiquiatra, agora você vai procurar uma psicóloga ou uma conselheira em dependência química. Vamos tentar aos pouquinhos, né? Entra nas reuniões todos os dias, né? A gente tem grupos terapêuticos para tratar a violência. A Roseli tá aí, que é a psicóloga que conduz o grupo terapêutico de mulheres em situação de violência e alcoolistas. A gente tem um grupo só para tratar as alcoolistas que fizeram cirurgia bariátrica e que tem outros transtornos, transtornos alimentares associados ao alcoolismo e à obesidade, que é uma doença, né? A gente tem grupo terapêutico que vai voltar ano que vem para mulheres negras alcoolistas. A gente tem um grupo de prevenção de recaídas, que agora em dezembro a gente vem forte com isso para trabalhar a prevenção de recaída e preparar nossas meninas para o Natal e para o Ano Novo, né? A gente tem grupo de... Gente, me ajuda aí que eu estou esquecendo. Quem é da associação me ajuda. A gente tem grupo para codependência emocional. É importante a gente trabalhar as questões de relacionamento, principalmente, né, os relacionamentos afetivos, né? Muitas mulheres recaem por conta de relacionamentos afetivos. Isso é um gatilho para muitas de nós. Então a gente trabalha isso também. Olha, a Silvia Brandão tá perguntando aqui. O aconselhamento é gratuito? Depende, Silvia. A nossa associação, todos os grupos terapêuticos, todas as reuniões, os grupos regionais de WhatsApp, a gente tem grupos regionais que são divididos: Estado do Rio, Estado de São Paulo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Minas, Espírito Santo e Sul. Esses grupos são monitorados das 9 da manhã às 8 da noite. Então, se alguma mulher pedir ajuda, a gente vai ligar para ela, a gente vai ajudar, né? Mas tanto a terapia com psicólogas como com conselheiras vai depender da sua possibilidade financeira. As nossas parceiras, elas têm essa flexibilidade. Então, por exemplo, se você trabalha, tem um salário bom, tá na nossa associação, né? Já participa das reuniões, dos grupos de WhatsApp, né? E
e quer fazer uma terapia ou um aconselhamento, você vai negociar com as nossas profissionais. A gente pode sim chegar a valores sociais ou fazer gratuito, mas depende da condição financeira da mulher, tá? Então é importante com relação a esse tratamento, a essa questão da psicologia e do aconselhamento, é importante que a gente fale. Então, eu falei que a gente tem o grupo de mulheres em situação de violência, porque nós não somos eternamente vítimas da violência, a gente está num determinado período numa situação de violência. Quando a gente consegue se livrar dessa situação, a gente não a gente não está mais sendo vítima, a gente conseguiu se libertar, né? Então, são mulheres em situação de violência. Temos maternagem, grupo de maternagem, obrigada, Lu. O grupo de maternagem, ele trata essa culpa, né? Que também tem muito a ver com o machismo, né? A culpa da mulher por ela não ter sido uma boa mãe quando bebia, por ela não ter criado bem os filhos enquanto estava alcoolizada, né? E aí a gente fala para ela, né? 50% é sua responsabilidade, 50% é do pai, né? Você não tem 100% de responsabilidade com os filhos, né? Entrou uma ligação aqui, já tirei. Mas você tem 50%. E a parte, o período em que você se considera que você não foi uma boa mãe, você estava doente. Você precisa se perdoar. Porque a grande maioria das mulheres, né, elas não se perdoam. A gente tem dificuldade de se perdoar. A gente tem dificuldade de se acolher, a gente tem dificuldade de ter compaixão, né? A gente tem tanta compaixão por outras pessoas, mas por nós mesmas a gente não tem, porque nós fomos ensinadas a servir, né? A cuidar dos outros, né? E não da gente, né? Então esse grupo de maternagem, né? Em todos os grupos a gente levanta muito a questão da autoestima da mulher, do amor próprio da mulher, do autoconhecimento da mulher, né? Isso é muito importante. E aí vem o auto-perdão, né? Vem a autocompaixão, né? E vem uma série de outras coisas para que aí sim essa mulher se torne uma mulher empoderada, né? Nós acreditamos muito que o processo de recuperação da mulher vem não só com essa coisa do tratamento, com psiquiatra, com psicólogo, mas do autoconhecimento, né? E do empoderamento. Por isso essa live também. A mulher precisa ser dona dela. Se ela quiser ser gorda, ela vai ser gorda. Se ela quiser ser magra, ela vai ser magra, né? Se ela quiser deixar o cabelo branco como eu tô deixando, ela vai deixar. Se ela não quiser usar sutiã, ela não vai usar, né? Ela precisa... se ela quer jogar futebol, ela vai jogar futebol, né? Se ela quiser gostar de outra mulher, ela vai gostar de outra mulher, né? A gente precisa da liberdade, a mulher precisa dessa liberdade de se reconhecer como ela quiser e não como a sociedade quer que ela seja, né? Isso é muito, 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 muito importante, gente. Falta 1 minuto, né? Eu falo pra caramba, quem me conhece já sabe. Tem o grupo LGBT, na verdade é LBT, né? O grupo das nossas mulheres da comunidade LGBTQIA+. Enfim, isso é muito importante falar também, porque uma mulher trans, negra, preta, ela vai sofrer muito mais do que uma mulher branca. Isso é comprovado. A sociedade ela vai julgar e condenar muito mais uma mulher uma mulher preta, trans, estando alcoolizada, né? Então fica aqui, né, a nossa live, a gente levantando essa bandeira, né, de igualdade, de equidade, de respeito às nossas diferenças, né, de respeito às mulheres, né, de cuidado com as mulheres alcoolizadas, né, de que a gente se ajude, de que a gente comece a se ajudar enquanto mulher e que os homens que estão assistindo a nossa live também, né, comecem a
ajudar as mulheres e não a julgá-las, a condená-las ou a abusar, né, abusá-las fisicamente ou sexualmente só porque elas estão alcoolizadas, né? Isso é muito, muito, muito importante. Então, muito obrigada, né? Eu vou tentar fazer outra live, trazer esse tema de novo, né? Porque é sempre em março a gente vai voltar com esse tema, mas é sempre bom a gente reforçar a questão da proteção à mulher, né? E convido então, né? Agradeço a todas que me acompanharam até aqui. Quem não assistiu, assista desde o início. Acho que é bem legal, tem informação, tem muita informação bacana. E amanhã, 11 horas da manhã, a Carla Cerqueira e a Ana dos Anjos, duas mulheres pretas, vão ter esse lugar de fala, né, para trazer informações para vocês sobre consumo de álcool e de outras drogas em mulheres pretas. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada. Existe vida feliz sem o álcool. Contem com a nossa associação e com certeza a gente não vai julgar, condenar vocês. A gente vai amar vocês enquanto vocês não conseguem, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau. Boa sexta-feira.